Palavra de Deus, livro de Provérbios, capítulo 16, dando continuidade à nossa série de pregações no livro de Provérbios. Extraindo dessa importante porção das Escrituras, toda a palavra de Deus é palavra de Deus, senão não poderia ser toda. Antigo e Novo Testamento são palavra de Deus. É interessante como algumas pessoas, e eu me refiro a cristãos, são crentes, membros de igrejas evangélicas, eles têm uma teologia muito deficitária com respeito à própria Escritura. Há uma estrutura de abordagem teológica que os que já foram aos seminários, que estudam um pouco mais teologia, estão mais adaptados com essa linguagem de teologia sistemática, né? É um ramo da teologia, assim como a teologia pastoral, teologia histórica. E a teologia sistemática, ela organiza os temas da Escritura, os assuntos, a cristologia, a doutrina de Deus, a eclesiologia, a escatologia. Mas há um importante braço da teologia sistemática que é o estudo das Escrituras, bibliologia. E como eu acabei de dizer, é curioso como em duas áreas da teologia sistemática, a igreja evangélica brasileira, pensando em linhas gerais, obviamente que isso não é uma norma e uma regra a toda a igreja, mas infelizmente a gente vê o cenário da igreja evangélica brasileira e a gente vê como a igreja tropeça, reverendo Lisboa, tanto na doutrina de Deus quanto na doutrina da Escritura, em compreender as Escrituras. Essa semana eu dizia a alguém de uma determinada denominação, que não convém citar, que nem tudo que há na Escritura do Antigo Testamento se aplica à igreja da Nova Aliança, à igreja no Novo Testamento. Isso foi um escândalo para esse moço. Ele disse assim: você é um herege, né? É aquela arena do debate da internet, né? Que às vezes é tão chato, tão horrível. Você é um herege. Como é que você está dizendo que o que está no Antigo Testamento não é a palavra de Deus? E aí você vê quantas pessoas que estão ocupando púlpitos de igrejas por esse país afora, com o microfone na mão, com um público em um auditório para lhes ouvir. Aí você percebe como quanta gente que é aclamado pregador da Escritura ainda não saiu do jardim de infância. E aí eu só fiz uma pergunta para ele que por uma semana aguarda a resposta. Eu disse: a sua resposta a mim pressupõe que vocês ainda circuncidam as crianças ao 8º dia, que as mulheres no tempo da menstruação não podem entrar no culto porque elas estão impuras. E aí eu fui citando e narrando uma série de elementos típicos da antiga aliança, e especificamente do contexto cerimonial do Antigo Testamento, mandamentos, prescrições reveladas e dadas por Deus à igreja no Antigo Testamento, palavra inspirada de Deus, mas que não se aplica a uma igreja no Novo Testamento, porque eram sombras e tipos da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Ele é a substância revelada. Nele aquilo que era pequeno, era sombra, sai de cena. Nós não precisamos mais sacrificar um cordeiro uma vez por ano para celebrar a Páscoa, conforme está em Êxodo capítulo 12, e por aí vai. De maneira, meus irmãos, a igreja evangélica ela é muito carente de compreensão básica, basilar, do correto entendimento para lidar com as Escrituras, com teologia. É uma dor no meu coração. Eu não falo isso, meus irmãos, com a pretensão de ser mestre acima de qualquer pessoa. Deus o sabe. Eu falo reconhecendo a minha limitação, a minha pequenez e a minha dependência de Deus para servir a vocês.
mas o meu coração dói quando eu vejo tanta coisa louca sendo praticada, ensinada, como se isso viesse da palavra de Deus, quando não vem. Eu quero dizer a vocês, nós temos nos esforçado para pregar fielmente a palavra de Deus. E eu queria que você louvasse a Deus por você estar num contexto evangélico, onde a liderança de você está muito preocupada. E eu digo liderança, o colégio pastoral dessa igreja, não só eu, mas os presbíteros dessa igreja e de tantas outras boas igrejas de Cristo, sejam elas presbiterianas ou usem outros nomes, mas que sejam fiéis à palavra de Deus. Nós devemos louvar a Deus e agradecer a Deus, porque nós estamos sendo instruídos por pessoas que estão muito preocupadas em tratar com fidelidade a palavra de Deus. A Deus seja toda a honra, a Deus seja a glória e o louvor. Eu não mereço nada e nem você. Nós somos vasos de barro onde Deus depositou as riquezas da glória de Cristo. Louvado seja o nome dele. Provérbios 16, versos 5 e 6, apenas esses dois, diz assim: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Amém. Seja essa palavra derramada em nosso coração no dia de hoje. Amados irmãos, como é bom e quão necessário é que Deus seja bondoso e que Ele seja justo. Como é maravilhoso saber que Deus é bom, como é maravilhoso saber que Deus é justo. Ele é bom, e isso é maravilhoso saber, porque os homens precisam da bondade de Deus. Eles carecem da bondade de Deus, indistintamente. E a bondade de Deus se manifesta, se revela presente todos os dias, desde o nascer do sol ao pôr do sol, do nascente ao ocaso, do início ao fim. E mesmo quando nós deitamos para dormir, o salmista não perde de vista em saber que Deus está cuidando dos seus filhos. É a bondade de Deus, a sua bondade dura para sempre, ela permanece eternamente. Quão necessário é ademais que Deus se revele justo, que Deus seja justo, meus irmãos. Isso é tão importante, porque o pecado precisa ser punido. E os pecadores, eles precisam responder diante do juiz de todo o céu e de toda a terra. Deus é bom, Deus é justo. E o texto da palavra de Deus que nós temos para ele nos voltado nessa manhã, continuando esta nossa tão prazerosa jornada pelo livro de Provérbios, nos ensina exatamente esta verdade, que é o título do nosso sermão: Deus sempre justo e sempre bom. Deus sempre justo e sempre bom. Estes são dois atributos do ser de Deus. Deus não será jamais Deus se negarmos, ou pelo menos não será de verdade em nossa mente e coração, se negarmos a sua bondade intrínseca em sua natureza santa, se negarmos a sua justiça. Ele é um Deus justo. E os dois versículos que nós lemos nessa manhã nos ensinam, cada qual, uma lição preciosa, para a qual devemos depositar nossa atenção ou voltar nossa atenção e abrigar estas lições em nosso coração para a nossa edificação. A primeira delas está no verso 5 que nós lemos. Nós temos a resposta divina para o homem ou para o coração
que é arrogante. A resposta divina para o coração arrogante. Não é muito se nós observarmos novamente o que diz o versículo 5, quando o autor sagrado ele escreve que abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. São palavras muito precisas, são palavras muito afiadas. Não há como titubear na interpretação daquilo que está declarado aqui. Você deve concordar comigo quanto a isto também. Meus irmãos, muitas vezes nós vamos encontrar nas Escrituras, e de forma muito mais acentuada no Antigo Testamento, passagens assim, falando sobre alguma coisa abominável a Deus. Nós vamos encontrar essa expressão, essa palavra, abominável. E essas passagens bíblicas que nós podemos ler nas Sagradas Escrituras, que falam sobre alguma coisa ser abominável a Deus, significa, em outras palavras, que aquilo que para o Senhor é abominável, é algo que Deus detesta, que Ele reprova. É alguma coisa, ou algum comportamento, ou alguma maneira de pensar, alguma ação que Deus tem completa aversão e que Ele se opõe a isto. Portanto, sempre que nós lemos isso na Escritura, significa, portanto, que se trata de algo ruim, de algo que não é bom, nada bom. Significa que é algo que cai no desgosto de Deus. Por isso Deus abomina estas coisas. Um dos pecados mais odiosos aos olhos do Senhor, acredite você, não é o primordial, o primeiro de todos eles, mas um dos pecados mais odiosos nesta categoria de pecados odiosos, de intensa aversão por parte do Senhor, sem dúvida é a arrogância, o orgulho. E Salomão, ele está nos dizendo então que essa arrogância, que esse orgulho é de fato algo abominável aos olhos de Deus. Deus tem completa aversão ao orgulho e a essa arrogância que tem sua raiz no coração do homem. E esta é uma semente terrível que cresce com uma velocidade imensa. E é um tipo de planta no coração, um tipo de árvore que plantada, ela gera seus frutos muito rapidamente. Deus, ele detecta, Salomão está dizendo, ele detecta a arrogância antes mesmo que ela se manifeste publicamente. Pois o Senhor vê o coração humano, Ele sonda o coração, Ele olha para o coração do homem, para o meu e para o seu coração, e antes mesmo que esta arrogância ou este orgulho, esta vaidade da carne humana, dessas inclinações pecaminosas aflorem, saiam de nossos lábios, se tornem visíveis em nossas obras, Deus já detecta em nosso coração. Então isto significa, meus irmãos, que nós podemos fazer todo o esforço em camuflar, talvez por algum tempo, essa arrogância que brota no coração. Podemos então camuflar isso durante um tempo e impedir que as pessoas talvez percebam essa arrogância, esse orgulho, mas a verdade é que se esta raiz má está em nosso coração, no coração do homem, Deus já a enxerga de longe, Ele já a percebe. Ele vê a fonte de onde ela procede. Ele vê a fonte onde, o terreno onde
as raízes do orgulho e da arrogância estão fincadas, Salomão diz: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É do coração, disse Jesus, que procedem todas as inclinações ruins, danosas, que causam mal a nós mesmos e que muitas e muitas vezes produzem tanto mal àqueles que estão ao nosso redor, ao próximo. É do coração que brotam as vaidades, as divisões, os partidos, a inveja, os adultérios, os assassinatos. Note que Jesus, dando em seus dias interpretação correta do mandamento de Deus, ele diz: vocês pensam que assassinato é apenas exatamente tirar a vida física de alguém, mas eu digo a vocês que quando vocês odeiam no coração, vocês já assassinaram o seu semelhante. Assim também ele fala com respeito ao pecado da lascívia, do adultério. E o que Jesus quer ensinar é que de fato o pecado brota do coração, esta é a fonte, e que nós não podemos construir ou sustentar uma concepção errada de nossa responsabilidade diante de Deus, justo, sempre justo, concluindo que toda maldade que possam estar apenas circunscrita ao terreno dos nossos pensamentos ou do nosso coração, isso não é ofensivo a Deus, não é pecado de fato, e que nós não devamos nos arrepender disso de verdade. Sim, coração é essa terra muito perigosa às vezes. Enganoso é o coração, corrupto. Essas são as palavras do profeta Jeremias. As palavras do texto bíblico dessa manhã aqui nos diz que Deus vê o ninho onde a soberba choca os seus ovos, coração do homem. Essa pessoa, portanto, arrogante, orgulhosa, esse pecado é tão abominável. E por que ele é tão abominável? Porque é abominável o homem de coração arrogante, orgulhoso. Note você. Porque o orgulhoso e arrogante, uma coisa é a mesma da outra, é alguém centrado em si mesmo. É alguém ensimesmado, como alguns gostam de dizer. É alguém olhando para si mesmo como o centro e a potência de tudo. Alguém autossuficiente. E esse pecado da arrogância, que tem raiz no coração, é como uma barreira, é como um muro muito alto, que impede o homem de manter relacionamento verdadeiro com Deus. Os orgulhosos não podem se relacionar verdadeiramente com Deus, porque Deus pisa os arrogantes. Não há como nos aproximarmos de Deus, não há como estabelecermos relacionamento franco, direto, sensível, verdadeiro com Deus. Nós chamamos isso na linguagem bíblica de comunhão. Não há como estabelecer ou nutrir, manter comunhão, se não andarmos humildemente com o nosso Deus. É assim que nós devemos andar com Ele. Humildemente com o nosso Deus. Mas humildade e arrogância são opostos que não se podem tocar. Então, ou seremos arrogantes olhando para nós mesmos, autossuficientes diante de Deus, ou seremos humildes diante de Deus, o homem penitente, quebrantado, dependente, que precisa, no melhor estilo, sem ti nada podemos fazer. O arrogante, ele se torna alvo dessa aversão de Deus, porque ele, ao invés de andar embaixo, o arrogante, o orgulhoso é aquele que anda por cima.
Andar embaixo é o terreno dos humildes. Andar no terreno de baixo é o terreno por onde os humildes colocam os pés e trilham. Mas o arrogante, ele anda no alto, ele anda em cima. Ele se sente como se não houvesse ninguém mais acima dele. Não há ninguém acima dele. Ele está no topo, ele está em cima, no lugar mais alto. É por isso que o pecado da arrogância é algo tão abominável aos olhos de Deus. E nenhum de nós aqui está imune de sermos, em algum momento, ou de vivermos por um tempo, ou de nos manifestarmos de forma arrogante, orgulhosa. Nós não somos imunes a isso. Por isso nós precisamos vigiar o nosso coração e a nossa mente. Aquele que pensa andar sempre em cima e não haver ninguém acima dele, isso se revela abominável a Deus, porque essa é a expressão de alguém que está negando que Deus está acima dele. É interessante que a raiz dessa palavra hebraica, de onde se traduz por arrogância, ela é a mesma raiz de onde vem a palavra que se usa no Antigo Testamento para falar da águia, ou quando ela faz o ninho muito alto, ou quando ela está voando muito alto. Então, quando os autores bíblicos do Antigo Testamento, eles querem falar da águia construindo, fazendo o seu ninho muito, muito, muito alto, ou voando muito alto, a palavra que eles usam tem essa raiz de onde vem a palavra arrogância, palavra orgulho. Ela comunica essa ideia de alguma coisa muito alta. É por isso que a arrogância é abominável aos olhos de Deus, porque o arrogante é aquele que está andando, ou voando, ou fazendo a sua morada muito alto, e ele está dizendo: não há ninguém acima de mim. Isso é abominável aos olhos de Deus. Isso quer dizer então que, assim como uma águia que voa muito alto, faz a sua casa muito alta, o arrogante está vivendo nesse estilo de vida. Também, quando os autores bíblicos do Antigo Testamento, eles querem falar de uma torre, de um castelo, cuja torre é muito, muito alta, essa ideia vem também dessa mesma raiz da palavra hebraica, da arrogância. Então, o que Deus está ensinando é que o homem arrogante, ele se torna uma aversão diante de Deus, ele é abominável aos olhos de Deus, porque o homem arrogante, ele vive como se fosse alguém invencível, muito alto, muito inatingível. O homem arrogante, ele vive como alguém que é inalcançável. Tente discutir algo com um homem arrogante. Você nunca vai conseguir atingir o coração dele. Você nunca vai conseguir atingir os pensamentos dele. Ele está muito alto. Ele voa numa altitude muito elevada, você não consegue chegar lá. Isso é interessante. Se você já tentou discutir com alguém assim, você sabe que a experiência é dura. É aquela sensação de que parece que não adianta nenhuma argumentação, não adianta nenhuma colocação, ele é inacessível. Dr. Walt, que grande comentarista do Antigo Testamento, ele diz que em vez de ser grato por sua vida, o arrogante se eleva acima do doador da vida e daqueles que foram criados à sua imagem. Então o arrogante, em vez de ser grato pela sua vida, ele se coloca acima arrogantemente do doador da vida e acima de todos que são
semelhantes ao seu Criador, e ele considera os seus sucessos a sua própria realização. Ele é centrado em si. Isso é muito verdadeiro. O entendimento, meus irmãos, hebraico, a mentalidade hebraica acerca do homem é profundamente animadora. Ela é profundamente entusiástica, acredite. Eles têm uma percepção e uma compreensão de que o homem é a criação de Deus, e isso tem um significado gigantesco. O homem é criação de Deus, imagem e semelhança do seu Criador. Isso é algo grande. A mentalidade hebraica, ela compreende isso, e ela tem essa percepção da grandeza da humanidade por ser criada por Deus. Mas isso não significa que a mentalidade hebraica, o pensamento hebraico elimina, esvazia a concepção e a convicção de que esse homem ele é plenamente dependente de quem o criou. Deus é Deus, e o fato dele ter criado o homem, isso torna o homem, enquanto sua criação, algo elevado, algo grande, mas ele não é tão grande. E ele não é tão elevado ao ponto de que o homem possa ser independente daquele que o criou. Nós dependemos de Deus. Todos dependem de Deus. Para respirar, para viver, para tudo. Foi o que Paulo disse aos gregos lá em Atenas. Vocês precisam dele para tudo. Para todas as coisas. Se você tentar levantar a sua mão agora, como eu fiz com a minha, então saiba que você precisa de Deus para levá-la daqui até aqui. O israelita possuía uma convicção de que há uma coisa que o homem não pode fazer. Ele não pode. Esse homem que tem uma compreensão elevada da humanidade por ter sido criada por Deus, mas que reconhece que o homem depende de Deus, esse homem tem a convicção de algo muito importante, de que ele não pode colocar nada, e de que ele não pode colocar ninguém no lugar de Deus. Ele tem que ter o primeiro lugar. E Deus não pode ser aquele personagem na nossa vida que tem o primeiro lugar, mas depois do primeiro lugar, em todo o resto, quem manda é a gente. Ele é aquele que tem o primeiro lugar, porque isso deve significar que Ele guia a nossa vida como um todo. E tudo isso tem a ver com o que é declarado nesse versículo. E na forma de uma exortação importante que nos confronta, e que nos chama à reflexão de como temos pensado, imaginado e agido ou deixado de agir, que nós saibamos qual é a vontade de Deus expressa para cada um de nós, meus irmãos. E sabendo qual é essa vontade, nós possamos verdadeiramente nos arrepender de nosso orgulho e de qualquer expressão de arrogância dentro de nós. E que se nós estamos andando ou voando numa altitude e que tem significado arrogância do nosso coração, que nós possamos fazer um rasante agora e descer ao nosso lugar e colocar os nossos pés no chão e de preferência a nossa boca no pó e nos arrepender diante de Deus. E reconhecer que Ele está acima de nós. E andarmos humildemente com nosso Deus, para que ao invés de experimentarmos de sua justiça, Ele é sempre justo, abrigando algo abominável dentro de nós, aos olhos dEle, nós possamos então sermos achados e vistos pelo nosso Deus como homens, seres humanos, pessoas que sabem que não podem nada sem Deus, que dependem de Deus e que precisam andar humildemente com seu Deus. Em segundo lugar, esse texto no versículo 6 nos ensina sobre a bondade divina
para com o penitente. Versículo 6. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Deus é sempre justo, mas Deus é sempre bom. Sempre bom. E nesse versículo, duas verdades derivadas, elas estão mantidas aqui sem nenhum tipo de conflito ou de tensão. A primeira delas, o autor sagrado está dizendo que a culpa do pecado, ela é coberta. Essa é a ideia, o sentido de expiar o pecado, expiar a culpa. A ideia é coberta. E neste sentido, uma aplicação disso seria de que o homem é livre da culpa, o homem é livre de ser condenado pelo seu pecado. É como se a culpa fosse afastada dele e ele não tem mais que ser punido por esse pecado. É somente quando a misericórdia e a verdade se voltam favoravelmente ao homem que isso pode acontecer, é o que está sendo dito aqui. E é muito gostoso saber que Deus perdoa os nossos pecados. E é muito bom saber que Ele é capaz de perdoar os nossos pecados. É muito bom para a nossa alma saber que nós podemos ir a Ele, confessar a Ele os nossos pecados sempre, todas as vezes que se fizer necessário. Porque Ele estará sempre à disposição, pronto, Ele estará ali, diante de você. E todas as vezes que você se arrepender e confessar, então Ele dirá: eu te perdoo. Você precisa crer nisso. Isso é verdadeiro. Deus perdoa pecados. E Ele purifica o homem de suas injustiças. Então, quais os pecados e quais as injustiças que a gente pode classificar ou anotar hoje numa lista em nossa mente? O sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A misericórdia e a verdade conduzem o homem ao arrependimento. E não há como acontecer isso e Deus negar ao homem o benefício, ou essa expressão tão bendita de sua bondade, dando ou restaurando o homem a uma posição, a um lugar no qual ele não mais precisa responder pela culpa. A misericórdia e a verdade conduzem o homem ao arrependimento. Não é, e a Escritura vai nos mostrar isso, infelizmente alguns tropeçam nessa doutrina. Não é o arrependimento que faz com que a misericórdia e a verdade de Deus se voltem em sua direção. Essa é uma maneira de pensar sobre redenção a partir do homem. É pensar em redenção, em salvação, é pensar em acerto de contas com Deus, em ajustar as coisas com Ele a partir de nós, do homem. É uma mentalidade bastante antropocêntrica. Mas em nenhum lugar da Escritura você vê Deus falando de redenção, olhando ou esperando que vocês façam alguma coisa. Porque o homem natural não pode entender as coisas do Espírito. As coisas do Espírito só se discernem espiritualmente. Mas é incrível como muitas pessoas não conseguem entender isso. É incrível como verdades tão claras na Escritura se tornam tão densas, tão nebulosas para tanta gente. E eles estão acreditando que então o homem possui uma capacidade inata de se arrepender. Então, quando o homem se manifestar arrependido, a misericórdia de Deus o alcançará. Mas isso é falso. Isso não é bíblico.
é Deus, e somente quando Deus manifesta sua misericórdia ao homem, que ele pode se arrepender. E talvez agora você diga assim, pode provar isso na Escritura? Eu acredito que com um pouco de trabalho é possível. E talvez Romanos capítulo 9, versículo 15 pudesse nos ajudar agora. Em Romanos capítulo 9, versículo 15, Paulo está dizendo algo muito bonito. O apóstolo Paulo diz que Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Deus tem misericórdia de quem Ele quer. E qualquer cristão com 2 neurônios funcionando em pleno vigor saberá que se Paulo está dizendo que Deus tem misericórdia de quem quer, isto pressupõe que Deus não terá misericórdia de quem Ele não quer. Por que vamos nos afligir com respeito a isso? Por que vamos nos desesperar se Deus não quiser ter misericórdia de alguns? Então, no versículo 16 de Romanos 15, de Romanos 9, depois de Paulo ter dito no verso anterior que Deus tem misericórdia de quem quer, agora no versículo 16, veja o que Paulo diz como consequência lógica do que ele disse há pouco. Ele diz que o benefício da misericórdia. Qual é o benefício da misericórdia? O perdão. Não depende a uma partícula negativa, não depende de quem quer. A misericórdia, ou o benefício da misericórdia, que é o perdão, não depende de quem quer. Mas depende de quem? Vocês poderiam responder isso sem nenhum constrangimento, sem nenhuma vergonha? De quem depende o benefício da misericórdia, que é o perdão, para o homem? Paulo diz, sem nenhum constrangimento, isso depende de Deus aplicar a sua misericórdia. Depende dele. Então, à altura disso, você poderia e até deveria estar exultante em seu coração e dizendo: bendito seja, Senhor, o teu nome eternamente, porque a tua bondade se manifestou favorável a mim, misericordiosamente me dando perdão, quando nada em mim havia para que eu pudesse merecê-lo, mas somente pela tua vontade, somente pelo teu querer. Eu acho que isso é bíblico. Em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, Paulo diz, Efésios 2, versos 4 e 5, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A misericórdia sempre opera com a verdade. Ela nunca opera sem a verdade. A misericórdia se funda exatamente na verdade de quem Deus é. A misericórdia está fundada exatamente, alicerçada exatamente no fato de que Deus é quem a administra, de que Ele é quem a direciona ao homem, de que Ele é quem manifesta essa misericórdia ao culpado para expiar dele a culpa. O texto não diz aqui que o homem se arrependeu e tal, mas o texto não precisa dizer tudo. O arrependimento está pressuposto, está contido, porque é aquele para quem a misericórdia e a verdade se voltaram. É aquele cujo coração, tendo ele mudado as suas inclinações, reconhece a sua miséria, se volta em fé e arrependimento para o Salvador. E então a sua culpa é eliminada. Já não há condenação para aqueles aos quais Deus manifestou a sua bondade.
Já não há nenhuma condenação. E que expressão da bondade maior poderíamos então destacar, senão a de estarmos em Jesus Cristo, seu Filho? Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. É um grande ato da bondade de Deus conectar você ao Filho dele. É algo magnífico, extraordinário. Você foi ligado ao Filho dele, unido ao Filho dele. Em Cristo, Deus perdoa os nossos pecados. Em Cristo Ele nos elege. Em Cristo Ele nos santifica. Em Cristo Ele nos glorificará. Tudo nele, em Cristo. Que bondade! A segunda verdade desse versículo com a qual nós terminamos está contida aqui. É que o mal é evitado quando nós tememos a Deus. E pelo temor do Senhor, final do verso 6, os homens evitam o mal. Se os homens temessem a Deus, eles jamais estariam sujeitos a sofrer os males típicos e próprios de não estarem vivendo no temor de Deus. E queria que você prestasse atenção muito nisso também. O mal aqui pode ser pensado de duas formas. Uma, o mal indicado aqui, ou o mal citado aqui, indica o sofrimento como resultado de uma vida sem temor de Deus. O mal aqui pode ser pensado na forma de uma vida onde nós estamos andando longe do temor do Senhor. E o que é andar longe do temor do Senhor? É quando nós nos afastamos da sua palavra, quando a sua palavra já não governa a nossa vida. Mesmo que sendo cristãos, a palavra de Deus já não governa a nossa casa, não governa os nossos relacionamentos, não gere, não administra a nossa vida pessoal e a nossa vida relacional, desde a nossa casa até fora dela. Andar no temor do Senhor é estar submisso a palavra de Deus, sendo guiado por ela, direcionado por ela. Quando nós saímos dessa linha, nós percebemos que contrariamos a palavra. Nós nos angustiamos, nos abatemos, nos entristecemos, nos voltamos para Deus para acertar as coisas e colocar o trem nos trilhos novamente. E sem dúvida, meus irmãos, a falta de temor de Deus tem arrastado muitos males para a vida de muitos. Muito sofrimento. O homem planta e ele colhe os frutos dessas árvores que eles plantam de desobediência. A outra maneira de ver o mal citado aqui é a perspectiva do mal escatológico. É a perspectiva futura do mal que Deus trará aos desobedientes finais. É o juízo de Deus. Aquele dia em que Ele julgará todos os homens, Ele trará todos à sua presença. Será um dia magnífico. Eu não sei quanto tempo vai durar isso. Não tem como calcular. Mas é certo que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Todos daremos conta do que nós fizemos. Será o grande juízo das obras, das palavras e dos pensamentos. Os livros se abrirão e se abrirá também o livro da vida. E quem não for achado nele será lançado no lago de fogo e enxofre. A propósito, você já tem certeza que seu nome está escrito nesse livro? Se você não tem certeza que seu nome está escrito no livro da vida, tome cuidado. Procure descobrir isso logo. E eu sei que quando eu falo assim, alguém pode perguntar assim: como eu descubro esse negócio? Não tem uma receita, não tem um endereço na internet, não tem um blog, não tem nenhuma página do Instagram. Somente pela fé em Jesus Cristo.
Se você crê em Jesus Cristo absolutamente e a Ele se render como Senhor, sendo Ele Senhor e Salvador de sua vida, então eu posso te garantir uma coisa: o Espírito confirmará isso tão forte em seu coração que você não terá nenhuma dúvida que seu nome está escrito nesse livro. E sabe o que é mais interessante? Deus já escreveu esse livro. Uau! Ele escreveu isso antes de criar o mundo. Isso aqui é Deus, não é não? E o pessoal está por aí dizendo assim: escreve o nome dele no livro da vida hoje, Senhor. Ou então quando o cara se desvia e volta assim: Senhor, agora tira aquele negócio branco que passa em cima para cobrir quando a gente erra. O corretivo, Senhor, descasca o corretivo, reacende o nome desse irmão agora, que ele voltou para o Senhor. Meu Deus. Tem hora que eu tenho vergonha alheia da teologia da igreja evangélica brasileira, porque é muito estúpido. É muito sem Bíblia. Deus não está escrevendo o nome de ninguém, não está apagando o nome de ninguém. Esse livro foi escrito antes do mundo ser criado. Você acha que ele precisa de remendo, de conserto? Se o Deus que escreveu esse livro, Ele é sábio e conhece todas as coisas e determina todas as coisas, então é possível que esse texto esteja falando dos juízos temporários de Deus contra os homens pelos seus pecados, já aqui, os males que lhes alcançam, mas também o juízo futuro que virá sobre todos os desobedientes dessa terra. Nós não fomos chamados para sermos contados, meus irmãos, entre os desobedientes desse mundo. Nós somos chamados em Cristo para sermos contados entre aqueles que obedecem a Deus para glorificá-lo para sempre. Você foi chamado para ser filho da obediência. Você já foi um filho da desobediência. Você já andou nas veredas da desobediência. Você já andou guiado e dominado pela desobediência. Mas você foi feito servo da luz, filho de Deus, para amar e obedecer ao seu Senhor. E isto significa andar no temor dEle e se ver livre do mal. Deuteronômio 5:29 diz: pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Aliás, isso é Salomão. Deuteronômio 5:29: quem dera que eles tivessem tal coração, disse o Senhor, e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vejam o que Deus diz para o seu povo. Tomara, quem dera eles guardassem no coração em todo o tempo os meus mandamentos, para que bem lhes fosse. Mas há um texto que eu ainda gosto mais. Está no capítulo 6 de Deuteronômio, versos 1 e 2. Diz assim o Senhor: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus. Mandamentos e estatutos que mandou o Senhor teu Deus. Vocês também e eu recebemos os mandamentos do Senhor. Ele está dizendo: mandamentos que o Senhor teu Deus te mandou se te ensinassem, para te ensinar, para que você cumpra na terra que você passa a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Se queremos temer o Senhor para termos uma vida mais feliz nele, nós precisamos andar na palavra, guardar os seus mandamentos, procurar esses mandamentos. Ah, meus irmãos, os mandamentos de Deus são uma fonte de deleite para a nossa vida. Eu garanto a você uma coisa: tem pastor que está dizendo assim, eu garanto que hoje você vai sair daqui curado. Não, eu não te garanto que você vai sair daqui curado. Eu garanto que a sua conta bancária vai virar para o azul. Eu não garanto que a sua conta bancária vai virar para o azul. Eles estão dizendo: eu garanto isso, eu garanto aquilo. São um bando de mentirosos. Mas o que me espanta não são estes homens mentirosos.
é a quantidade de gente que segue esses falsos mestres. O que eu posso garantir a vocês como ministro do Evangelho? Nessa manhã e aqui e agora, a única coisa que eu posso garantir para vocês é que se nós procurarmos os mandamentos de Deus e amarmos a sua lei, a sua palavra, e se nós nos esforçarmos para aplicar estes princípios, estas normas de vida e paz em nossa vida, em nossa casa, em nosso casamento, na criação dos nossos filhos, na nossa relação com a igreja, eu posso te garantir uma coisa: você vai viver uma vida muito mais feliz, independente de problemas, porque aquilo que está lá no Salmo 23 se tornará uma verdade plenamente clara diante de você. O Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Que nós saiamos daqui nessa manhã certos, à luz do que ouvimos, de que Deus sempre responderá aos pecadores. Que nós saiamos certos nessa manhã de que a bondade divina se manifesta ao homem piedoso, arrependido. Porque Deus sempre é justo. Ele vai disciplinar os homens, inclusive a mim e a você, pelos nossos pecados. Possamos nos arrepender. Mas Deus sempre é bom. E a misericórdia dele está estendida sobre nós nesse dia, nessa manhã. Acredite. E ouvir a sua voz é uma prova inequívoca da misericórdia dele para conosco. Vamos orar. Pai bendito, muito obrigado pela tua palavra que nos edifica, que nos sara, que nos lembra que nós somos filhos e de que nós, Senhor Deus, dependemos de ti. Bendito seja, Senhor, o teu nome para sempre. Aplica a tua palavra em nosso coração e nos abençoa. Em nome do Senhor Jesus é o que nós te imploramos. Amém.